A AMG decidiu ampliar sua proposta para os clientes do segmento B de pequenos veículos elétricos com este carro, o MG4 EV Urban. Você precisa de mais que isso em um carro elétrico compacto. Meu nome é Jonathan Crouch. Eu testo carros há mais de 40 anos. Você encontra todos eles no aplicativo Car and Driving, Car Reviews. Aqui vou tentar te contar tudo o que você realmente precisa saber sobre este carro de um jeito que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. A AMG tem uma história em veículos elétricos acessíveis. Aqui está mais um, o MG4 EV Urban. Neste ponto, você provavelmente já entende como está estruturado o segmento de veículos elétricos mais acessíveis. Um segmento de menos de 15 mil a 18 mil libras para modelos de carros urbanos bem pequenos e realmente baratos, como o Jackshaw Spring e o Leapmotor T03. Depois o segmento mais popular de 22 a 25 mil libras para elétricos mais maduros, superminis como Renault 5 e Citroën EC3. E então, finalmente, a faixa de 27 mil a 30 mil libras para veículos elétricos maiores, superminis como o Vauxhall Corsa Electric e o MG4 EV comum. Sim, o MG4 EV comum. O fim do MG ZS EV, carro elétrico barato original, no final de 2024 fez com que o modelo 4 da marca, que vendia bem, fosse temporariamente a porta de entrada para a linha elétrica da marca. Na verdade, um ponto de entrada com preço bastante elevado, como acabou acontecendo após o reposicionamento sutil desse modelo para um segmento mais premium, como parte de uma atualização de meio de ciclo no início de 2026. Por isso, era necessário um modelo mais acessível para se posicionar abaixo dele, na faixa de preço entre 20 e 2.000 e 25 mil libras. E o MG4 EV Urban é esse modelo. Ao contrário do que o nome sugere, o MG4 EV Urban não compartilha quase nada com o MG4 EV comum em termos de plataforma, trem de força e design. De forma confusa, o Urbano é até um pouco maior do que seu irmão mais caro, embora, como era de se esperar pelo preço mais baixo, sua bateria seja menor. Saiba mais sobre veículos elétricos compactos acessíveis como o MG4 Urbano baixando o app Car and Driving. E se o seu interesse for especificamente neste carro, você vai precisar ficar com a gente para a análise mais completa do setor, o teste de estrada Car and Driving. A engenharia aqui dificilmente poderia ser mais diferente daquela do MG4 EV comum. Para um melhor aproveitamento do espaço, o MG4 EV Urbano é tracionado pela dianteira e não pela traseira para começar, e utiliza sua própria plataforma exclusiva para veículos elétricos. Em relação ao MG4 EV, o MG4 EV Urbano tem bateria de fosfato de ferro-lítio bem menor. Baterias de 42,8 kWh ou 53,9 kWh, oferecendo autonomia de 201 ou 258 milhas, respectivamente. Para referência, um MG4 EV normal utiliza baterias de 64 kWh e 77 kWh, com autonomia respectiva de 280 milhas ou 329 milhas. Tudo depende do que você precisa. No Urban, as baterias são integradas ao chassi de modo distinto. Ao contrário do modelo padrão, utiliza-se uma estrutura de carroceria esguia tipo célula, onde o invólucro é estrutural e integra o assoalho, em vez de ser apenas parafusado ao monocoque. Essa é uma das principais razões pelas quais o peso em ordem de marcha do Urban, de 1.520 kg, é consideravelmente 245 kg mais leve do que o de seu modelo irmão. Há mais mudanças na suspensão, que troca o sofisticado sistema independente do 4EV comum por um arranjo mais simples e econômico de eixo de torção. E quanto à potência? Bem, a menor bateria de 42,8 kWh Comfort Standard Range é combinada com um motor síncrono dianteiro de 147 cavalos, que acelera o carro até 100 km por hora em 9,6 segundos. A maioria vai optar pela versão Comfort Long Range, que combina a maior bateria de 50,4 kWh com um motor mais potente de 158 cavalos. Isso reduz 1/10 de segundo no tempo de aceleração e oferece mais aderência pelo tamanho maior dos pneus. De qualquer forma, são 250 Nm de torque.
Espere a conhecida condução envolvente da MG e direção precisa, mas essa suspensão mais simples deve incomodar um pouco em buracos e lombadas na cidade. A MG oferece 5 modos de condução: Eco, Normal, Sport, Snow e Custom, além de 4 modos de frenagem regenerativa: baixo, médio, forte e adaptativo. Também há o recurso de condução com um pedal que desacelera intensamente ao tirar o pé do acelerador. Você usará isso frequentemente na cidade, onde o Urban é fácil de dirigir e manobrar, graças à direção leve, ao para-brisa grande e ao capô curto, que tornam o carro fácil de posicionar e encaixar em espaços apertados. Mas a tração dianteira aumenta o raio de giro em relação ao MG4EV, que tem tração traseira. Fora da cidade, a direção leve não se destaca tanto e, em estradas rurais, o Urban é bem menos divertido que o MG4 comum, com rolagem de carroceria nas curvas bem mais evidente. A suspensão nunca se estabiliza totalmente e há muito ruído do vento na estrada ao viajar no limite de velocidade. Como já mencionei, a MG está numa posição curiosa com este Urban, vendendo um modelo de entrada que é maior, 108 mm mais longo do que o MG4EV convencional, que está acima dele na linha. Você pode até preferir o design deste modelo mais acessível. Joseph Caban e sua equipe buscaram inspirações de estilo no esportivo Cyberster, principalmente nos faróis, nos divisores frontais e nos arcos das rodas, que abrigam rodas de 17 polegadas. A combinação do melhor aproveitamento de espaço possível, com tração dianteira e um teto alto com balanços curtos, também libera muito mais espaço interno. Mais do que um MG4EV e praticamente qualquer hatch elétrico pequeno de preço semelhante nesta categoria. O espaço interno, por outro lado, é muito mais parecido com o que você encontra em algo do tamanho de um Volkswagen ID3 no segmento acima. O ambiente interno não transmite isso, mas o painel largo e o console central elevado transmitem maturidade. A qualidade geral de construção do carro vindo da fábrica de Nanjing é sólida, mas alguns plásticos ásperos riscam fácil e notamos rangidos e barulhos. Há a esperada grande tela central sensível ao toque, essa com 12,8 polegadas de tamanho e com um bem-vindo conjunto de botões logo abaixo para controlar o volume do estéreo e o ar-condicionado. Esse console central também tem um nível inferior oculto, incorporado com 2 portas USB-C embutidas. A pequena tela de instrumentos vista pelo volante esférico é um dos melhores esforços da indústria automobilística chinesa. Apesar do texto pequeno e fino e dos ícones para quase tudo, exceto velocidade, serem difíceis de ler, não há o seletor de marchas rotativo típico do MG4 elétrico comum. Essa função é feita por uma alavanca na coluna, o que é aceitável, mas achamos os controles joystick nas saídas de ar complicados e a tela central um pouco lenta. Os botões personalizáveis no volante para alternar entre os modos de condução e as configurações de frenagem regenerativa são úteis. Sim, também há bastante espaço para guardar coisas, com 30 litros de espaço de armazenamento distribuídos pela cabine. As portas traseiras abrem bem, facilitando que os pais prendam as cadeirinhas infantis. Uma vez lá dentro, o espaço no banco traseiro é extremamente impressionante, muito melhor do que em um MG4 comum, graças a mais 45 mm de distância entre eixos, sendo líder na categoria, com um espaço para esticar as pernas que você simplesmente não esperaria nesse tipo de carro. Há espaço amplo para os pés sob os bancos da frente e com o teto alto, o espaço para a cabeça é generoso. O banco traseiro é tão largo que dá até para levar 3 adultos atrás, se for preciso. Os tradicionais pontos de fixação Isofix para cadeirinhas infantis estão presentes. Igualmente digno de nota é o porta-malas, com capacidade de até 577 litros em comparação com 388 litros de um MG4 comum. Para dar uma ideia, uma BMW Série 5 Touring grande tem 7 litros a menos. Há 98 litros sob o assoalho do porta-malas, espaço suficiente para transportar uma planta de 90 centímetros de altura em pé. Você provavelmente vai guardar os cabos de carregamento sob o assoalho, já que não há espaço dianteiro sob o capô para eles. No geral, nenhum outro carro elétrico barato nessa faixa é tão prático, embora o Ford Puma Gen E, com 556 litros de capacidade, chegue perto. Com o banco traseiro rebatido, neste Urban há até 1.364 litros de espaço. Desde o lançamento até o início do verão de 2026, o preço de tabela da MG para o modelo Urban partia de cerca de 23.500 libras na versão básica.
bateria menor de 42,8 kWh, variante Comfort Standard Range. A maioria dos clientes vai optar pelo menos pela versão intermediária com 53,9 kWh Comfort Long Range, versão com bateria maior, lançada por cerca de 25.500 libras. Se quiser ir com tudo no seu Urban, a versão topo de linha Premium de longo alcance usa a mesma bateria maior, mas traz mais equipamentos, elevando o preço para cerca de 28.000 libras. Nenhum MG4 EV Urban recebe subsídio do governo para carros elétricos, mas isso não faz diferença, pois a MG oferece seu próprio subsídio de 1.500 libras na compra. Isso significa que os preços partem de cerca de 22.000 libras e vão até 26.500 libras. Enquanto filmávamos, a MG também estava oferecendo financiamento com 0% de juros e sem necessidade de entrada. Tudo isso parece ter um preço razoável. O Urban é oferecido por um preço semelhante ao dos carros mais baratos desse segmento, até você descobrir que na China, onde o Urban é fabricado, o preço começa em torno de 7.000 libras. Mesmo assim, você deve receber mais equipamentos no modelo britânico. Mesmo a versão de entrada Comfort Standard Range vem com faróis automáticos Full LED, lanternas traseiras de LED, barras de teto, rodas de liga leve de 16 polegadas, sensores de estacionamento traseiros, entrada sem chave e alarme. Há um display HD de 7 polegadas para o motorista e câmera de ré. A mídia conta com tela sensível ao toque HD de 12,8 polegadas, navegação por satélite, Apple CarPlay e Android Auto sem fio. Na versão Comfort Long Range, você não recebe muitos equipamentos extras. Para isso, é necessário escolher a versão Premium Long Range, que oferece rodas de liga leve maiores, de 17 polegadas, retrovisores elétricos e vidro traseiro escurecido. Além disso, há banco do motorista com ajuste elétrico em 6 posições volante e bancos dianteiros aquecidos, iluminação ambiente, sistema de áudio com 6 alto-falantes e câmera de estacionamento 360 graus com chassi transparente. Além disso, a tela central ganha aplicativos online para coisas como trânsito ao vivo, Spotify, TikTok, YouTube e Amazon Music. Como a classificação de segurança 5 estrelas do Euro NCAP sugere, todos os modelos MG4 EV Urban contam com um conjunto muito completo de recursos de segurança MG Pilot Camera, incluindo uma função personalizada MG Pilot, que permite decidir facilmente quais deles você quer ativar. Esses recursos trazem frenagem de emergência ativa para pedestres e ciclistas, assistente e alerta de saída de faixa e manutenção de faixa de emergência, assistente inteligente de limite de velocidade e farol alto, monitoramento do motorista, assistente de congestionamento, detecção de ponto cego e de mudança de faixa, alerta de colisão, tráfego cruzado traseiro e abertura de porta. Controle de cruzeiro adaptativo com assistente inteligente e airbags tradicionais ligados ao sistema de chamada de emergência eCall. A MG afirma um índice de eficiência de 4,0 milhas por quilowatt-hora para a versão Comfort Long Range de 53,9 kWh, dos quais 52,8 kWh são utilizáveis. Ambos os pacotes de bateria usam química LFP, fosfato de ferro-lítio, otimizada para uso urbano com paradas e partidas, embora as baterias semissólidas usadas nesse carro na China fossem superiores. Lembre-se de que, se você optar pela bateria LFP maior com o acabamento topo de linha, a autonomia declarada de 258 milhas cai em 7 milhas devido ao uso de pneus maiores seção 205. Como muitos carros desse tipo, é preciso dirigir com cuidado para alcançar 200 milhas por carga, mesmo nos modelos de longo alcance, embora tenhamos conseguido neste teste. Falando de recarga, as velocidades corrente contínua são bem menores que no MG4 EV comum. O modelo de entrada Comfort Standard Range, com bateria de 42,8 kWh, dos quais 41,9 são utilizáveis, só pode ser carregado a fracos 87 kW. O Comfort Long Range aumenta para 140 kW. Quanto ao carregamento em casa, usando uma fonte monofásica de 7,4 kW, uma carga de 10 a 100% vai precisar de 7 horas e 30 minutos com a bateria de 42,8 kWh ou 9 horas com a bateria de 53,9 kWh. Você pode melhorar esses tempos substancialmente, é claro, se tiver uma fonte trifásica de 11 kW para 4 horas e 30 minutos com a bateria de 42,8 kWh ou 5 horas e 45 minutos com a bateria de 53,9 kWh.
Como de costume com a AMG, há uma garantia abrangente de 7 anos, embora seja limitada a apenas 80 mil milhas, e a garantia da bateria é de 7 anos até 70% da capacidade, em vez dos 8 anos e 80% de capacidade que você encontra em outras marcas de veículos elétricos. O seguro é classificado no grupo 22 para o modelo de 42,8 kWh ou no grupo 23 para a versão de 53,9 kWh. A depreciação do MG4EV comum nunca foi tão boa, normalmente fica entre 33% e 39% após 3 anos e 36 mil milhas. Com este MG4EV Urban é melhor, previsto entre 40% e 41%. A taxa de imposto sobre benefício em espécie para veículos elétricos era de 4% no nosso teste e subirá 1% ao ano a partir da primavera de 27. Você pagará a taxa anual do imposto veicular. Se você tem até 25 mil libras para gastar em um elétrico compacto, o MG4 EV Urban deve estar no topo da sua lista para testar. Certamente existem alternativas mais carismáticas e com acabamento mais refinado que você poderia escolher por esse valor, mas nenhuma delas oferece o mesmo espaço interno e de porta-malas que a MG está oferecendo aqui. É um hatch do segmento C, do tamanho de um Golf, com preço de segmento B abaixo do Corsa, e isso é um grande atrativo. Há alguns pontos que a MG pode abordar na atualização de meio de ciclo, como os plásticos internos ásperos e a baixa velocidade de carregamento corrente contínua na versão com bateria menor. Mas, no geral, o Urban oferece um pacote forte e é o MG4 para se ter se você não precisa da autonomia maior da versão comum.